uma palavra que vem de Deus para o seu coração. Está aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, versículo 1. Fala da grande vitória que Jesus venceu em um lugar difícil, em um tempo difícil. É possível também nós vencermos no lugar difícil, em um tempo difícil. Deus tem vitória para você. E o nosso exemplo maior é o Senhor Jesus. Diz assim a palavra de Deus. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, diz a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem de Deus. E o diabo, levantando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foram entregues. E te dou, e dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Levou-o também a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem, e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe: está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. Nós podemos aprender aqui nesse texto como vencer as nossas batalhas. Jesus, ele tinha acabado de ser batizado e ele foi posto à prova se ele estava levando a sério ou não o plano de Deus para a sua vida. E talvez a grande maioria das lutas que nós enfrentamos se deve ao fato também de nós sermos testados para ver se estamos levando a sério o que dizemos que somos, o que dizemos que faremos. Jesus, ele passou por alguns testes. Ele passou pelo teste do batismo, de enfrentar a fila dos pecadores, mesmo ele sendo santo, mas ele se fez pecador por nós. Depois ele passou pelo teste do jejum, 40 dias jejuando. E nesse momento de fraqueza física, o tentador, Satanás, veio ao encontro de Jesus no deserto
E ali o diabo começou a fazer algumas propostas para Jesus. Propostas de prosperidade, de glória, mostrando a Jesus todos os reinos do mundo. E prometendo dá-los a ele. O diabo também tentou Jesus nas necessidades básicas, que foi no pão, transforma essa pedra em pão. E também provou Jesus no quesito servir. Muitas pessoas, elas até conseguem chegar no pináculo do templo, de estar dentro da igreja. E o diabo não impede elas de ir, não. Você vê aqui que o diabo colocou Jesus no lugar mais alto do templo. E disse, agora tu se joga daqui para baixo. Tu sai desse lugar aqui, que os anjos de Deus vão te acompanhar, não vão deixar você cair. Você vai continuar protegido. Não basta estar aqui só dentro da igreja. Olha só a proposta do diabo, né? Sair da igreja não tem nadinha. Deus vai continuar te protegendo, Deus vai continuar te guardando, Deus vai continuar contigo. E Jesus não mordeu a isca de Satanás, não mordeu. Mas a vitória de Jesus se deu quando ele disse que ia adorar somente a Deus e só a ele iria servir. Que está aqui também no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículo 10, que diz: Então Jesus disse-lhe, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou e eis que os anjos de Deus o serviram. Oh, glória a Deus! Você quer vitória sobre os seus inimigos? E principalmente sobre os inimigos espirituais? Aqueles que existem, mas nós não podemos ver. Muita gente não acredita que o diabo existe. Muita gente não acredita no inferno, né? Mas o inferno é o único lugar que para você entrar lá você não precisa de fé, você não precisa acreditar. Vai ter muita gente que vai parar por lá e vai dizer, eu nem pensava que isso aqui existia, porque não precisa de fé para você ir para o inferno. Precisa de fé para você ser curado, precisa de fé para você ser salvo. Precisa de fé para você ver a salvação da tua família, porque se você crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Precisa de fé para as coisas de Deus, para as promessas de Deus se cumprir na nossa vida. Mas para o mal acontecer, para ir para o pior lugar do universo, que é o inferno, não precisa de fé, não. Basta você fazer o que o diabo manda. Por isso Jesus, ele recusou todas as propostas de facilidade, de caminho largo, de caminho rápido. Ele rejeitou, porque ele sabia que Deus tinha o melhor para ele. E ele sabia que Deus poderia lhe dar vitória se ele decidisse servir a Deus. Então decida servir a Deus, porque foi assim que Jesus venceu o diabo. Você pode até estar dentro da igreja, sentar na primeira fileira de banco ou na última, aonde você preferir. Se você não servir a Deus, muitas das coisas que o diabo planeja vai acontecer na sua vida, porque o diabo não vai te deixar sossegado, não. Mas o diabo deixou Jesus em paz quando Jesus decidiu que ia servir somente a Deus, que ia adorar somente a Deus. Aí Jesus pôde ver os anjos trabalhando, lhe servindo, trazendo o que ele gosta.
colocando a mesa posta na presença de Deus, porque o inimigo já tinha batido em retirada, né? Então, em nome de Jesus, decida servir a Deus com os seus talentos, com os seus bens, com a sua vida. Decida servir a Deus com a sua família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se envolva com a obra de Deus. Faça tudo que você puder fazer. Deus sabe o tamanho da tua capacidade e o tamanho da tua força. Aí você vai viver esse tempo de vitória que Jesus viveu, você vai viver, porque agora você vai estar servindo aos propósitos de Deus. Eu quero orar para que você consiga servir a Deus e não ser apenas uma pessoa que frequenta uma igreja, que assiste de um banco ou assiste na sua casa a palavra de Deus sendo pregada, mas que você venha ser parte, ser coluna da casa de Deus e não andaime. Que uma hora está aqui, outra hora está acolá, outra hora está servindo a uma construção aqui, outra hora está servindo acolá, que não tem nada a ver com o propósito de Deus. Você não é andaime, você é coluna da casa de Deus. Você permanece, você está ali suportando o peso da guerra, porque servir Jesus é uma guerra. E só vai conseguir vencer aqueles que forem firmes nesse propósito. Em nome de Jesus, que Deus te dê esse propósito firme. Que você tenha essa alegria de servir a Deus. Que você tenha essa alegria de viver para Deus. Que Deus te dê esse prazer, essa visão gloriosa de uma recompensa que Ele tem para aqueles que Ele servem. Como diz a palavra de Deus, que aqueles que me servem, o Pai o honrará. Foi o que Jesus disse. E que venha esse tempo de honra, esse tempo de favor de Deus, da gente poder ver os anjos trabalhando, suprindo, cuidando, protegendo. Meu Deus, nós queremos desfrutar dessas vitórias. E eu declaro a tua vitória sobre o teu maior inimigo. Eu declaro, em nome de Jesus, meu Pai, ordene aos teus anjos para que nos sirva. O Senhor sabe tudo que nós precisamos. E uma coisa nós já decidimos, e eu sei que o Senhor vê. O Senhor ouve, porque os ouvidos do Senhor estão abertos e os olhos do Senhor enxergam de perto e de longe muito bem. Eu sei que o Senhor sabe quem está falando com o Senhor e o Senhor sabe também quem nós somos. E por isso, Pai, eu te peço o teu favor, que o Senhor dê ordem aos seus anjos para nos servirem, como o Senhor honrou Jesus. Nós queremos também chegar nesse nível aqui, de obediência, de firmeza, em nome de Jesus, porque nós sabemos o que queremos, e o que queremos é servir a Deus com alegria, em nome de Jesus. Queridos, que Deus te abençoe, que Deus te ajude a servi-lo com toda a sua força, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, fica na paz. Tchau, tchau.